Rio Tibagi, nas águas da história. É o livro que foi lançado recentemente aqui em Londrina e que traz um conteúdo fotográfico e um pouco da nossa história de diversos autores. E hoje quem está comigo é o Fábio Procópio, que é também fotógrafo, filho do nosso querido e estimado Cachimbo. Aprendeu bastante com o pai, a escola foi ótima e o Fábio hoje está trazendo para a gente o livro Rio Tibagi nas águas da história. Fábio, foi difícil montar esse livro? Olha, a princípio a missão foi dada, né? O meu pai, ele contava comigo para fazer, nem que seja passear, para ir junto com ele fazer as fotos do rio. Porque isso aí já é um sonho bem antigo, era um sonho bem antigo dele. E na época que foi aprovado tudo, ele falou assim para mim, eu vou ter que ir para Ponta Grossa. E eu, coincidentemente, eu estava morando em Ponta Grossa. E ele falou, cara, vou ter que ir muito para lá. Pelo menos a gente vai se ver bastante. Nessa época, o contratempo, eu acabei voltando para Londrina. E saiu o projeto, saiu do papel e, enfim, começou o livro. Quando começou o livro, ele já estava bem adoentado, né? E aí, assim, lógico que demorou muito tempo para sair, mas era uma coisa que ele esperava acontecer. Ele não tinha pressão de ninguém, quando saísse, ele ia fazer. Só que acabou saindo um pouco tarde para ele próprio. E aí ele me deu a missão, falou assim, eu não vou conseguir terminar o livro. E a gente com aquela esperança sempre assim, como não? Claro. Vira essa boca pra lá. Resumindo, não deu tempo dele terminar o livro. E aí pra mim foi uma missão, não digo uma missão impossível, foi uma missão muito gratificante, que eu fiz com muito empenho, com muita vontade de fazer. Para mim não foi nada difícil. Eu dei tudo que eu tinha para dar de mim para poder fazer esse livro, principalmente como uma homenagem para ele, que eu vou guardar pro resto da vida. E várias pessoas vão poder guardar, né, pro resto da vida. E neste livro a gente contém a história do Rio Tibagi e com fotos de diversos fotógrafos, além do Ayrton Procópio, nosso cachimbo. Esse livro ele foi composto, inicialmente seria, meu pai queria fazer todas as fotos do livro. E ele tem o dom artístico, ele tinha muito mais, ele iria selecionar todas as fotos, então ele teria um foco de se empenhar para fazer esse livro de ponta a ponta, e até onde eu sei, ele seria um livro 100% com as fotos do meu pai. Depois do falecimento do meu pai, ocorreu que vários tipos de fotos, a gente foi conhecendo pessoas novas que tinham produções já prontas, que não foram fazer as fotos, eles já tinham algumas produções prontas. Tem algumas fotos aéreas, por exemplo, certo, de um talentosíssimo fotógrafo lá do estado de São Paulo, que é o Olavo Simões, que eram fotos que demorariam muito tempo para ser produzidas. Ocorreria que poderia finalizar o prazo que a gente tinha para fazer. Estava exíguo. E essa pessoa, esse fotógrafo, o Olavo, ele já tinha todas essas fotos prontas e ele nos cedeu essas fotos. E são fotos muito bonitas, são fotos lindas, extremamente lindas. E fomos contando com algumas outras fotos de alguns outros fotógrafos também, que são fotos belíssimas, que compuseram um livro, porque a gente precisava fazer um livro com a história de ponta a ponta do Rio Tibagi. Nós detalhamos muitos lugares. Eu fui junto com o Marcos Albuquerque, que é nosso guia, nós fomos para muitos locais. Então, assim, são mais de 10 mil fotos que a gente teve que escolher, 220 fotos. Então, a gente teve que contar com outros, porque, assim, a maior quantidade de fotos que nós fizemos, ficaram alguns lugares ainda sem ser feitos. Porque a gente fazia muita foto de alguns lugares. Por exemplo, vou lá cada saída que eu vinha com 400 fotos. Cada final de semana era 400, 500 fotos.
eram do mesmo lugar. É que o Rio Tibagi tem muita coisa para fotografar. Isso aqui, esse livro aqui, ele está retratando de ponta a ponta, mas tem muito buraco ainda, muita coisa que a gente não viu. Porque o livro não fala somente do Rio das Águas, ele fala da cultura, de todos os ribeirinhos, tem muita coisa indígena aqui, tem muito índio que mora que tem as suas aldeias próximo ao rio, que fazem parte do ambiente do rio. Tem as empresas, as grandes empresas, a Klabin, que inclusive foi uma das patrocinadoras, ela margeia o Rio Tibagi, então ela cuida muito bem do rio. Então a gente teve que retratar todos esses aspectos. Então os aspectos culturais, da fauna, flora. Poxa, tinha dia que eu ficava lá para fotografar um pássaro e eu ficava a manhã inteira para conseguir tirar uma foto de um pássaro. Eu que conheci o cachimbo de longa data, há mais de 3 décadas. Até parece que mais do que minha idade própria. Você está tendo até o sotaque, os trejeitos do Ayrton Procópio, meu amigo cachimbo, sabia? Estou falando isso eu fico muito grato. Com muita propriedade. E às vezes eu sinto, eu escuto uma reportagem, não sei se você chegou a escutar a reportagem da CBN que ele passou, que ele falou. E ele é muito tímido, ele era muito tímido, até para ele agradecer o Amarildo lá, ele no final ele soltou um de coração. Aquilo eu falei assim, nossa, eu sou igualzinho, é exatamente isso. Até para agradecer, assim, a gente tinha uma dificuldade a timidez, e eu vejo exatamente aquilo ali foi certinho, eu vejo o que eu faço. Então tem muita coisa que eu puxei realmente com muito orgulho Parabéns, você é o xerox autêntico do cachimbo. Eu, graças a Deus. Com certeza, eu gostaria de ser lembrado dessa maneira mesmo. Parabéns, amigo, parabéns. Obrigado, Mafalda. Obrigado pela entrevista aí, pela oportunidade que você tem da gente mostrar o trabalho. Eu tinha certeza que esse dia ia chegar com você, mesmo falando uma vez só pra você. Falei assim, Mafalda, saiu assim, assim, assim. Eu tinha certeza que você ia me contactar pra gente fazer, porque eu lembro da sua amizade que você tinha com meu pai. Era uma amizade muito legal, muito bacana. Vocês se ajudavam bastante. Nossa. Eu acompanhava muito bem. Sempre fui chamado filho do cachimbo e quero ser lembrado assim, o resto da vida. Me apresento assim para muita gente.